changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving. Olá, sejam bem-vindos. São 21 horas, 1 minuto, hoje, 13 de 11 de 2023. Vocês estão aqui no canal do Grupo Pesquisa GIDES, até redes sociais. Nós também estamos transmitindo hoje online para o Instagram, @GidesPesquisas, tá certo? E também pelo canal A Ágora da Geopolítica. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Informando para o pessoal que participa, né, do canal do GIDES até seus sinais, que hoje, possivelmente às 10 horas, nós teremos live sobre a questão do aquecimento global, mas o tema agora que nós vamos estar trabalhando é sobre a questão da eleição da Universidade Federal de Campina Grande, né? Nós já tivemos uma live há coisa de 2 semanas atrás, abordando o tema, né, um tema que já começa a fazer parte aí do roteiro de debates no âmbito universitário. E então, sejam convidados para saber basicamente como funciona, né? Então, é com grande satisfação que eu me apresento, portanto, a vocês. Hoje, eu gostaria de convidá-los a se juntar, né, a nós nessa jornada de exploração, discussão e análise da política acadêmica de nossa instituição, Universidade Federal de Campina Grande. Como muitos de vocês já devem estar cientes, 2024 marcará a consulta acadêmica para a eleição de reitor e vice-reitor da UFSG. Essa eleição, amplamente divulgada nas redes sociais e na comunidade acadêmica, ela já está em andamento. Contudo, a gente não pode deixar, né, de recordar as controvérsias que surgiram na consulta anterior, particularmente em relação à nomeação do terceiro colocado em detrimento do primeiro. E essas questões, elas são cruciais para a saúde e vitalidade da nossa universidade, bem como para a promoção dos valores democráticos que nós sempre valorizamos, né? E vocês podem também consultar, né, outros vídeos que estão disponíveis também nas nossas playlists. O canal que nós estamos priorizando para esse debate é o Ágora da Geopolítica, mas, de certa forma, eu também estou compartilhando no canal do GIDES, porque nós temos muitas pessoas que são da universidade, que estão inscritas no canal do GIDES, e eu entendo que esse debate é relevante para a nossa vida universitária.
Quem não acompanhou, há 2 semanas atrás, nós iniciamos uma consulta de opinião pública para saber o que pensam os integrantes da comunidade acadêmica, professores, técnicos, estudantes, a respeito do pleito anterior e quais as expectativas para o próximo pleito. Definimos como referência a composição das candidaturas anteriores, expondo para consulta de opinião se esses nomes se apresentam fortes para os próximos pleitos. Esta foi a primeira consulta ainda sem parâmetros oficiais. Porém, nós tivemos cerca de 340 respostas, quase não, foi exatamente 340 respostas, 46,2% docente, 41 estudantes, 12 servidores, e foi, no total, um número surpreendente, uma vez que aproxima os requisitos básicos para a fundamentação amostral. Este tipo de levantamento é importante por alguns motivos, entre os quais eu gostaria de destacar o próprio incentivo, né, aos integrantes da comunidade acadêmica para que participe do debate político da nossa universidade. A UFCG está precisando muito de pessoas ativas, né, que debatam, né, o futuro da universidade, e, portanto, é nesse sentido que nós buscamos iniciar essa consulta. Vocês sabem que há pouco tempo nós já fizemos um período muito desafiador, né, a democracia e a transparência foram questões colocadas em xeque no âmbito das universidades, e é essencial que a comunidade acadêmica, de modo geral, ela se engaje nesse debate. Então, convidamos todos a se inscreverem no canal Ágora da Geopolítica, a participarem desse diálogo construtivo, e juntos podemos moldar o futuro da nossa universidade de maneira mais democrática possível. Eu queria ressaltar mais uma vez que essa transmissão está ocorrendo de forma simultânea para o Instagram, para o canal do GIDES, até seus sinais, e para o canal da Ágora da Geopolítica. Bom, para poder sistematizar, né, para a gente poder conversar a respeito desse tema, eu convidei, né, dois professores que gentilmente aceitaram, né, são pessoas experientes nas suas áreas, que é o professor Jonathan e o professor Darkon, a quem eu quero antecipadamente já agradecer pela disponibilidade, né, de participação. A ideia aqui seria nós fazermos eu vou fazer uma apresentação do formulário, mas em seguida eu vou passar a palavra para Jonathan, ele vai se apresentar, né, a formação dele, ele vai fazer uma análise ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouco o roteirozinho que eu tinha falado antes. Eu vou passar a palavra, vocês dão boa noite, aí depois eu explico a metodologia. Jonathan, por favor. Boa noite, Xixo, boa noite, professor Darko. Queria primeiramente agradecer o convite, né, conversar um pouco sobre a dinâmica universitária, né, conversar um pouco sobre o histórico recente, né, e fazer algumas projeções para o futuro. Sou professor da Unidade Acadêmica de Economia e Finanças, Centro de Humanidades. A gente tem da área de economia, né, e a gente tem aí algumas considerações para trazer, sobretudo sobre a questão da modelagem estatística utilizada para a discussão, né, para o cálculo amostral, e a gente vai trazer algumas análises aí sobre os dados, né, sobre os resultados obtidos. Né? Mais uma vez, né, um prazer estar por aqui hoje para poder conversar um pouco sobre o futuro, né, da UFCG. Isso. Jonathan, eu queria que você testasse, se o seu fone tiver um microfonezinho, se você subindo ele mais um pouquinho, se fica mais alto. Aqui, melhorou? Isso, fica bem melhor, tá? Beleza. Tranquilo? Passar a palavra para Darkon. Boa noite, Darkon, muito obrigado pelo aceite. Boa noite, Xisto e professor Jonathan, um prazer enorme ter essa oportunidade de estar em contato com você lá dessa unidade acadêmica de economia tão querida para mim, por onde eu passei um tempo da minha vida. Eu sou professor lá da unidade acadêmica de administração, me doutorei em ciências sociais, e sempre vejo o professor Xisto, o professor Jonathan, com muito bons olhos essas iniciativas de nós pensarmos a universidade, sobretudo nesse momento que desses anos recentes, que nós temos passado realmente por uma crise de dimensão ética, de dimensão da democracia interna da universidade. É sempre bom essas iniciativas e todos estão de parabéns, todos os envolvidos nela. É um prazer estar aqui, agradeço o convite do professor Xisto e demais coordenadores desse evento. Ok, muito obrigado. Darko, eu vou fazer o mesmo pedido para você, tá? Quando você for falar, você pega o microfone e aproxima mais um pouco, porque ficou bem baixinho a sua voz.
Bom, a vocês que estão online, gente, peço por gentileza que vocês compartilhem nas suas redes sociais, né, esse link, para que outras pessoas tenham acesso, tá certo? Façam essa gentileza. Bom, antes de passar a palavra para vocês, eu acho que é interessante mostrar, né, o que nós fizemos, né, em termos de material. Quero antecipadamente agradecer às 340 pessoas que participaram, certo, dessa enquete, né? Mais uma vez falando, a ideia aqui é a gente criar um espírito de debate. Então, houve uma apresentação, é uma pesquisa de opinião, portanto, a gente não teve a necessidade de compartilhar e submeter ao Comitê de Ética, né? Está previsto na Resolução 510 de 2016. Foram feitas algumas perguntas, onde a gente pediu para que as pessoas identificassem, né, o seu vínculo institucional. Depois, sobre a questão da escolha em si para reitor, a pergunta foi: você acha que houve injustiça no pleito anterior, quando então o presidente da República, Jair Bolsonaro, resolveu indicar o terceiro lugar na lista tríplice? Duas opções, sim ou não. Depois, sobre a intenção de votos, né, a gente pegou justamente a composição anterior, e a ideia aqui era saber quais dessas pessoas elas teriam hoje, né, uma posição favorável, né, de intenção de votos, né, quais desses você confiaria o seu voto no próximo pleito. Então, nós colocamos as opções. Lembrando que, como não há nada oficial em termos de nem da pesquisa em si, e muito menos não existe candidatura nenhuma, nós tínhamos que pegar alguma referência. Então, outros nomes, a gente não sabe nem quem são, eles podem estar compondo aí um próximo cenário, né? Então, a questão mas a gente deu a oportunidade aqui para que as pessoas, mesmo assim, se elas se sentissem confortáveis, elas pudessem indicar as suas próprias intenções, né? E também, como toda pesquisa de opinião, era a questão da rejeição. Então, como é que está a rejeição dessas pessoas nos dias de hoje, tá certo? E, finalmente, sobre a questão de não ter seguido a lista tríplice indicada pelo colegiado, então a gente faz uma justificativa e a pergunta é a seguinte: você considera como relevante o colegiado deixar mais explícitos nas regras de ordenamento do pleito que os candidatos assinem em termos de compromisso assinando a autonomia da universidade? E a gente deixou depois um espaço para observação. Então, só para vocês entenderem, né, como foi a questão essas observações é a única parte subjetiva que tem no questionário, o restante foi tudo com base em respostas objetivas, e são essas respostas que o nosso amigo Jonathan, professor Jonathan, ele vai estar compartilhando agora. Mas antes, deixa eu só... já tem as dúvidas aqui, mas eu acho que vai responder essas dúvidas agora com a apresentação do Jonathan. Jonathan, por favor, vou habilitar. Eu vou só deixar aqui, Jonathan, só um instante aqui, ó, porque o professor Antônio já pergunta aqui, ó. Professor, isto sei se o senhor tem conhecimento, mas a nossa instituição temos a unidade acadêmica de estatística, por que o senhor não manteve contato com as pessoas? Responder para o professor Antônio, porque eu sou coordenador de um grupo de pesquisa que tem autonomia, professor. Eu não preciso necessariamente pedir para nenhuma outra referência, e nós temos professores que podem fazer esse tipo de consulta também estatística, tanto que o nosso colega Jonathan se disponibilizou a isso, né? E é isso que ele vai apresentar, tá certo? E que esses grupos de estatística, eles façam as próprias pesquisas, eu acho que é importante. Quanto mais pesquisas, melhor. Nós, no futuro próximo, vamos fazer uma outra, professor. E uma outra coisa que ele diz, você fala necessidade de pelo menos 500 respostas para respeito amostral, só tivemos 340, isso é afetado. Bom, vamos ver agora. Eu queria passar a palavra de imediato para Jonathan. Boa noite, Xixo, Darko, mais uma vez. O microfone. Sim. Bom, vamos lá. Como o Xixo falou, essa primeira pesquisa ela é um primeiro esboço, né? Uma tentativa eu entendi assim, pelo menos quando recebi no meu e-mail para poder fazer essa consulta, e posteriormente o professor Xixo me convidou para fazer essa análise pela proximidade que temos e tudo mais. Então, assim, aqui não tem nenhum tipo de respaldo oficial, né? Isso, Xisto, é apenas uma primeira pesquisa feita por um grupo de pesquisa, né? Então, assim, são dados que a gente começa a observar alguns aspectos relativos à tendência, né? Então, a primeira questão que a gente queria mostrar é como foi calculada a amostra, né? A gente não tinha
Foi encaminhado por e-mail, né, Xisto, para todas as pessoas, né, para uma lista extensa de pessoas da comunidade, quase que acredito que bem próximo da totalidade da comunidade acadêmica atual da UFCG. Então, mais uma vez, é uma tentativa de começar a fazer inferências e entender, né, como que a universidade começa a pensar esse momento que está para iniciar novamente, né, esse momento de uma nova consulta institucional, nova consulta pública para a escolha de reitor e vice-reitor na universidade. Sobre o cálculo da amostra, né, a fórmula é um cálculo amostral nessas condições aí, onde a gente tem aí todas as variáveis, né, considerando o tamanho da população, o score para o nível de confiança da amostra, a margem de erro e desvio padrão. É um cálculo amostral, e aí, os professores de estatística conhecem essa fórmula com total tranquilidade, porque ela é uma fórmula simples, onde se calcula a amostra a partir de um dado universo, do tamanho de uma população considerada, né? Então, essa é a fórmula inicial de partida para o cálculo do tamanho da amostra. Sobre as definições do modelo amostral, nós obtivemos 340 respostas, né? A gente considerou uma população estimada na faixa de 22 mil pessoas dentro da universidade, entre estudantes, técnicos, servidores técnicos e professores, né? Foi definido um score para nível de confiança de 95%, né, que define um valor de 1,96 para os cálculos da equação apresentada anteriormente. A margem de erro de 6%, e um desvio padrão de 0,5, que é um desvio padrão considerado comum para pesquisas dessa natureza, uma vez que não se sabe ao certo quantas pessoas vão responder ex ante, né, na definição do modelo. Então, a gente obteve um resultado de 340, e pelos cálculos, o tamanho da amostra, para a gente fazer algum tipo de inferência estatística nessas condições apresentadas, era de 264 respostas, o que superou, as respostas obtidas superaram esse tamanho calculado. Além disso, a significância estatística, como foi falado, 95%, a margem de erro de 6%, e assim, nessas condições, a gente pode chegar a fazer as primeiras observações, as primeiras análises. É sempre bom frisar, não é oficial, tampouco definitivo, né, e só usa como base as pessoas que concorreram na última eleição para reitor e vice-reitor da universidade, né? Então, é uma primeira análise, né? A primeira pesquisa, eu acredito, que tem essa capacidade analítica, né, que a gente tem observado. Sobre as respostas obtidas, Xisto já falou brevemente aí a composição das respostas. Tivemos 46,2% das pessoas eram docentes, né? A maioria dos respondentes foram professores, seguido de estudantes, 41,2%, e em seguida de técnicos, com 12,6%. Aqui vale uma ressalva, né, Xisto, que existe uma discussão no âmbito institucional, já há muito tempo isso, e agora, ao que parece, tem ganhando mais força também nas discussões a nível nacional, no que diz respeito à composição, né, da nova eleição, se vai continuar 70, 15, 15, né, o peso de cada segmento, ou se vai ter um caráter paritário, né, com os scores ponderados em função do tamanho da população de cada um dos segmentos, enfim. Isso é importante da gente começar a observar também, né, uma vez que pode haver essa mudança na população, perdão, essa mudança no cálculo, né, das eleições, das ponderações da eleição, da escolha, né, da consulta dentro das instituições. A gente vê aqui, por exemplo, nessa primeira pesquisa, uma participação bem interessante da quantidade de alunos, né? Reforço, bem interessante, considerando a quantidade de respostas obtidas, né? Então, é uma tendência que a gente precisa observar. Sobre as intenções de voto, os resultados que se tiveram foram esses, né? Lembrando, mais uma vez, que não eram perguntas onde você só escolhia uma intenção de voto, você poderia escolher quantas você quisesse. Então,
Por isso que os cálculos, né, dos percentuais, o somatório dos percentuais, eles ultrapassam 100%, porque poderiam se escolher mais de um candidato, né, em termos de intenção de voto. Então, nesses dados aí, a gente vê que, pegando os 3 melhores colocados, vamos chamar assim, a gente tem o professor Camilo com 54,7% das intenções, e o professor Antônio, e o professor Vicemário em segundo com 27,1%, o professor Antônio, que é o atual gestor da universidade, com 25% de intenções. Né? Os demais tiveram intenção abaixo de 10%, sendo 10% a opção de nenhuma dessas pessoas. Né? Seguidamente, a gente traz aí os dados de rejeição que foram obtidos. A gente tem uma rejeição bastante considerável, né, dos 3 primeiros nomes aí, do atual gestor da universidade, do professor Mário, e do professor Kennedy, né, com uma rejeição que ultrapassa os 40%. Em seguida, você observa o professor Marcos, né, que foi candidato a vice-reitor na chapa do professor Kennedy, e em seguida você vê as 2 menores rejeições, né, do professor Vicemário, que foi o reitor eleito não empossado, e o professor Camilo, vice-reitor eleito não empossado. No entanto, a gente vê aqui uma inversão, né? Na verdade, não uma inversão, a gente vê que uma rejeição bem maior, até considerando os percentuais entre si, deles dois, né? Do professor Vicemário em relação ao professor Camilo, e nenhum desses também soma 16,2%. Essa tela, né, esse gráfico, ele é importante para mostrar que os 2 envolvidos nesse momento da instituição, né, de gestão institucional, eles detêm os principais números de rejeição, e os 2 que ganharam e de fato não foram empossados são os que têm menores rejeições, né, e o professor Camilo tendo a menor de todas as rejeições apresentadas. E a outra questão era o último gráfico que eu trago para a gente de análise, para a gente fazer, são o gráfico relativo à questão da autonomia universitária, sobre a existência, né? A pergunta era se a nomeação foi justa, ou melhor, se houve injustiça ou não, né? Então a gente tem uma resposta de que houve injustiça, né, para 75%, então mais de 3/4 da população, da amostra, na verdade, né, indicam a compreensão de que sim, foi injusta a nomeação, uma vez que o gestor da instituição ele foi colocado no cargo, sendo ele o terceiro colocado nas intenções de voto. Na verdade, o terceiro colocado nos votos válidos dentro da instituição e referendado também da mesma forma e da mesma proporção, inclusive, no colegiado pleno da instituição. Bom, esses foram os dados, professor X, professor Darko, obtidos pela pesquisa. São dados que mostram alguma tendência interessante, uma tendência de se analisar, de se verificar, na verdade, que os 2 eleitos, né, eles detêm ainda as menores rejeições e as maiores intenções de votos da comunidade acadêmica da UFCG nessa primeira pesquisa, nesse primeiro momento. Perfeito, Jonathan, parabéns pela análise, tá certo? Teve uma pergunta aqui do professor Antônio, se disponibiliza os dados. Sim, professor, se o senhor respondeu o questionário, a gente informou que vai estar no site, está no site do GIDES. Vamos colocar aqui, ó, para o senhor, o link. Está lá o link, pronto. Deixa eu botar aqui, está no chat agora, ele depois pode verificar. Lá eu ainda vou colocar, você tem que descer, acessa a página do GIDES, só vou colocar aqui rapidinho. Vamos ver aqui, ó. Só para as pessoas também, que eu acho que a pergunta é pertinente, você bota aqui, ó. Depois, quando tiver um tempinho, eu vou... Opa! Só basta você descer aqui, ó, e você vai ter o arquivo no Excel, tá certo?
Aí você vai observando aqui, ó, e desce aqui. Depois eu vou fazer os devidos ajustes para ficar a tela inteira. Ok. Bom, eu queria passar de imediato a palavra para o professor Darkon. Antes da gente iniciar o debate, informar mais uma vez, gente, que, em primeiro lugar, qual a ideia aqui? A ideia é a gente saber o que pensam os nossos colegas acadêmicos, os estudantes, professores, técnicos. A gente não tem nenhuma preocupação em estar definindo nada, não há nem nada oficial. Agora, eu acho importantíssimo a gente saber as tendências, né? Eu gosto muito de saber tendências e, para mim, esse resultado foi realmente bem definitivo para mim. Mas eu queria passar para o Darkon, por favor, Darkon. Não, tá mutado, Darkon. Acho que tem que segurar sem apertar, talvez, o botão, veja. Tenta agora. Tenta falar sem apertar o botãozinho. Agora, tá bom? Tá dado para ouvir? Tá, acho que tá baixinho, mas dá para ouvir. Vamos lá. Bem, eu queria parabenizar melhorou. o Jonathan. Queria parabenizar o Jonathan pela exposição, pela análise dos resultados. Excelente trabalho, não é? Eu digo assim de imediato, né, em termos gerais, que a tendência apontada dos resultados, eu sei que a gente vai se detalhar em algumas questões, ela é, de certa maneira, alentadora, né, do ponto de vista da consciência democrática da universidade. Vê-se claramente uma rejeição muito forte dos atuais ocupantes da reitoria e vê-se o favoritismo, não é, dos candidatos que venceram as eleições, mas não foram empossados. A única coisa que se sobressai aqui, além desse aspecto, de certa maneira, previsível porque se você aposta na consciência democrática da universidade e também na consciência ética da universidade, os resultados dessa tendência não poderiam ser diferentes. Mas o que se sobressai e que a gente tem essa percepção nos bastidores, nos diálogos da universidade, não sei até que ponto isso se confirmará, professor Xisto, professor Jonathan, é a presença, não é, vamos dizer assim, o protagonismo do professor Camilo nas discussões, nos diálogos, a maneira como, não sei se devido à sua notória capacidade de articulação, não é, a sua empatia e, de certa maneira, um carisma que ele carrega em si, não é? Mas me parece que há um fenômeno aí a se confirmar, não é? O desejo de que o professor Camilo, ele, de alguma forma, esteja na disputa da reitoria o ano que vem e se sobressai, tanto em termos, não é, Jonathan, de opções, como também na menor rejeição. Então, isso é algo que a gente deve investigar as razões, né? Talvez uma pegada qualitativa para saber por que isso, não é? Mas é algo que, de certa maneira, é um fator novo nessa tendência que nós estamos discutindo aqui hoje à noite. Perfeito. Só para lembrar que a pesquisa está disponível no site do GIDES, https://gidesfcg.com.br. Dizer que estamos transmitindo de forma simultânea para o canal do Pesquisa GIDES, para a Ágora da Geopolítica e para o Instagram. E informar também, até mesmo para esclarecer o professor Antônio, porque ele coloca aqui na observação dele, mas tem que manter o caráter científico. Bom, não é bem assim, professor. Uma pesquisa de opinião é uma pesquisa de opinião, tá certo? A gente não está fazendo nenhuma pesquisa de levantamento estatístico, nós não registramos nada em lugar nenhum. É uma pesquisa feita no âmbito universitário. Como nós temos muitas pessoas, gente, que não são da universidade, que vão assistir esse vídeo, é importante a gente esclarecer, tá? A pesquisa de opinião é uma forma de saber o que as pessoas com um perfil definido pensam e se comportam. Ela não há limites para sua abrangência e hoje as técnicas e metodologias são avançadas e imparciais. Qualquer temática pode ser explorada em um projeto de pesquisa de opinião.
os temas polêmicos, as situações cotidianas, nós optamos por analisar uma que nós entendemos que seja importante, que tem a ver com a nossa universidade. Tá? Então, entre as principais vantagens que nós temos numa pesquisa como essa, é compreender que tipo de informação você precisa para sua demanda. Por exemplo, pesquisa dessa já aponta uma tendência, e é com base na tendência que a gente tem que observar, tem que traçar os perfis, olhares. Ela pode gerar informações até então ocultas sobre um determinado fato. A pesquisa de opinião pode ser qualitativa e quantitativa. Nós só colocamos uma questão qualitativa e talvez a gente não nem analise aqui agora, porque tem muitas coisas, inquietações, muitos depoimentos válidos que eu acho que depois, no futuro próximo, se alguém que for candidato quiser que eu... Aliás, vai estar público, né? Vocês acessem lá, no finalzinho, nas observações, está lá o depoimento das pessoas, tá certo? Então, é só uma pesquisa de opinião, mostra tendência. O leque... Agora, qual foi a nossa surpresa? E aí, por isso que eu convidei o professor Jonathan, foi que chegou num patamar muito próximo de uma pesquisa que tem critério amostral. Né? Isso, o Jonathan mesmo ele mostrou que tem uma margem de erro que aproxima de uma realidade. E aí, gente, temos duas opções. Né? Eu vi recentemente até uma publicação que está tendo corrente da universidade, que bota lá o Matrix, né? Nós temos duas opções, ou a gente pega parâmetros ou a gente anda nas nuvens. Bom, eu queria deixar algumas perguntas, tá certo? Eu acho que já foram as questões do professor Antônio, se não for relacionadas a outras coisas, já foram respondidas. Vocês estão acompanhando as questões aqui também no chat. Qualquer coisa, fiquem à vontade, tá certo? Eu tenho algumas dúvidas, algumas questões que eu gostaria de destacar, tá certo? Antes de... Oi, pode falar. Você... gostaria de falar? Bom, eu tenho a primeira pergunta é a seguinte. Qual o principal recado que a comunidade acadêmica fornece com esse registro? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço a ambos. O que é que a comunidade acadêmica quis dizer? Qual foi o recado que ela quis passar neste primeiro cenário que vocês estão visualizando aí? Por favor, vou começar com Darkon. Darkon, por favor. Pois não, Xisto. Veja, está muito claro, né, que a universidade, pela tendência dessa pesquisa de opinião, ela não se deixou deslumbrar pelos diversos artifícios de gestão, alguns dos quais até legítimos, utilizados por aqueles que assumiram a reitoria por nomeação de Jair Bolsonaro, e não porque foram o primeiro lugar. Está muito claro isso, não é? Eles continuam com praticamente a mesma percentagem de votos que receberam e que os levou a ficar em último lugar, e aqueles que realmente foram vencedores da disputa eleitoral aparecem também como primeiros colocados nessa intenção de voto. Então, o recado é claro da comunidade. Ela não aceita, por essa pesquisa de opinião que a gente sabe que é momentânea, ela não aceita a ruptura da dinâmica democrática da universidade que aconteceu em 2019, tampouco assimilou a quebra da ética, não é? No sentido de você ter o fato de um colega de trabalho, não é? Um colega que ficou em último lugar numa eleição, aceitar passar por cima de outros dois que estavam à frente deles apenas para ocupar o poder, né? E na universidade. Então, a universidade, a comunidade que percebe nisso uma ruptura democrática interna e uma quebra de qualquer paradigma ético, ela também não aceita agora que benfeitorias, que investimentos, né, muitos dos quais resultantes da melhora orçamentária da universidade do governo atual, eles sejam utilizados novamente como meio para permanência no poder. Ora, quem não teve a ética, não é? A consciência democrática de respeitar a vontade da comunidade e a todo custo quis ocupar o poder na universidade, também não vai seguir qualquer régua, não é, democrática e ética para permanecer exercendo o poder.
Me parece que isso é uma tendência que se revela aqui, é exatamente, a comunidade universitária não ter digerido o que aconteceu em 2019, muito menos ter se deixado seduzir pelos artifícios de gestão utilizados desde então pelos atuais ocupantes da reitoria. Opa, você concorda, Jonathan? Tem alguma coisa a acrescentar mais? Não, acho que a análise do professor Darkman está completa. Eu acho que nesse primeiro momento, já de cara, a gente começa a perceber que a comunidade ela mostra que compreende o momento, que compreende o que ocorreu na universidade e que, ao que parece, não está interessado em flertar com esse tipo de postura. Então, os dados eles apontam, né, claramente para, mais uma vez, sempre bom frisar, né, para não ter problema. Os dados preliminares da pesquisa de opinião, inicialmente, a primeira feita, apontam para a compreensão de que sim, ao que parece, a comunidade ela busca uma reconstrução do pacto democrático dentro da instituição, né? O que parece, provavelmente a gente tem essa tendência e provavelmente é o que a gente vai encontrar numa eleição futura, caso sejam essas mesmas figuras ou essas e mais algumas outras que possam estar concorrendo aos cargos na instituição. Eu concordo com o professor Darko. Na minha avaliação, eu vi aí dois posicionamentos de reflexão que são importantes, tá? O primeiro, fica claro, se vocês acessarem depois o site, vão até as observações, vocês vão encontrar depoimentos como estes aqui, ó, que eu estou colocando agora. O ideal é que existisse uma lei que garantisse a eleição e não uma consulta, que o mais votado assumisse os cargos de reitor e vice, que também fosse repensados os pesos dos votos, discentes, docentes, servidores. Seria essencial que houvesse clareza, distribuição orçamentária, tal. Quando você vai identificar as respostas subjetivas, né, que a gente não vai analisar, só estou mostrando, vocês têm essas respostas aí disponíveis também para consulta, o que fica a entender? Primeiro, que a comunidade acadêmica realmente não gostou muito dessa ideia de ser convidada a se posicionar perante um pleito e depois não ter sido respeitada. Isso não pegou muito bem, né? A gente observa isso, queria que vocês depois comentassem com relação à rejeição, por exemplo. Por outro lado, você observa também que há uma certa angústia de querer uma energia para desenvolver as atividades. Então, nessa linha que eu acho que teve um discurso relacionado. Mas uma coisa que me chamou a atenção, eu gostaria dos comentários dos colegas, é com relação ao número de respondentes servidores técnicos, né? Nós tivemos 46,2% docente, que é muito bom, porque na contagem de hoje, os docentes têm um peso decisivo, então a gente também tem que considerar isso, o peso de decisão, né? Agora, valendo acrescentar aqui que vários estudantes, vários professores também colocaram posicionamentos sobre essa questão da paridade, mas isso é uma outra coisa. O que eu queria dizer é que nas condições de hoje, né, querendo ou não, o professor tem um peso decisivo muito forte, e foram 46% de docentes que se posicionaram. Você teve um número representativo de estudantes, mas o que me chamou a atenção foi um baixo número de servidores técnicos. Aí eu vou inverter a ordem aqui agora, e eu gostaria de perguntar ao Jonathan o que é que ele acha dessa observação que foi que houve. Os técnicos, eles não estão interessados no debate político da universidade? Bom, a priori, o que eu posso falar sobre isso, provavelmente, né, a gente precisa se debruçar um pouco melhor. E aí sim, eu acredito que, como o professor Darkman falou, de algum tipo de análise mais qualitativa, de compreender, talvez uma pesquisa específica com esse público, para compreender quais são suas nuances, quais são os seus interesses, o porquê, né, e qual a sua compreensão sobre a instituição e tudo mais. Mas, de um modo geral, eu acredito que provavelmente um dos fatores que impulsiona essas questões são as demandas internas desses servidores, que provavelmente elas não vêm sendo atendidas há muito tempo, e aí faz com que
ele não se sinta motivado a participar da vida política da instituição. Para além disso, também a questão da lei vigente, né, da lei de momento, que atribui a eles um peso ínfimo, né, também de 15%, assim como dos alunos, né, na definição, né, no peso de seu voto, na definição da escolha num pleito eleitoral dentro da instituição. Então, eu acredito que esses dois fatores são os principais. Primeiro, provavelmente por se sentirem um pouco desprestigiados no tocante às suas demandas, que diz respeito àquilo que eles vêm solicitando, vêm pedindo isso, né, já provavelmente já há algum tempo, talvez não seja de hoje, eu acredito que não, por conhecer vários deles, né. Então tem várias demandas que a gente sabe que fazem parte do dia a dia dos servidores técnicos e que elas não são devidamente atendidas, não foram devidamente atendidas até hoje, e essa questão do peso na eleição. Eu acredito que são dois fatores que sim desmotivam a participação ativa desses servidores na política institucional. Bem, Xisto, eu quero concordar em todos os aspectos das observações do professor Jonathan. Atribuo a isso mesmo, Jonathan, você sistematizou muito bem, não é? Os servidores, eles são um pouco mais indiferentes, vamos dizer assim, ficam um pouco mais à distância desses processos, né? E concordo perfeitamente com essa análise. Há que se observar também, eu não sei se é fato, aí nós precisaríamos da pesquisa qualitativa também, né? Mas uma das estratégias da atual reitoria é tentar um processo de cooptação nos segmentos da universidade, não é? E isso se dá através de vários instrumentos, eu aqui não vou nomeá-los, mas visa exatamente, não é, cooptar segmentos, servidores, de estudantes, não é? E até mesmo de professores. Não sei em que medida isso também pode estar tendo alguma influência, mas como hipótese mais confiável, eu fico com aquelas colocadas pelo professor Jonathan. Perfeito, eu gostaria de lembrar que nós estamos online pelo canal do Grupo Pesquisa GIDES, pelo canal da Ágora da Geopolítica, que é um canal que ele é coordenado pelo GIDES e pelo professor Udigel também, pelo Instagram, @GIDES Pesquisas, e nós estamos conversando a respeito da análise da pesquisa de opinião, que foi coordenada pelo Grupo Pesquisa GIDES, a quem, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos os professores, técnicos, estudantes que colaboraram, participando, respondendo e deixando sua opinião. Essa parte mais subjetiva eu vou depois analisar em outro momento, para a gente ter uma conversa a respeito, mas muito obrigado mesmo, tá certo? E nós vamos disponibilizar esse áudio no podcast do GIDES Podcast, para que outras pessoas que tenham também a possibilidade de ouvir o áudio. Bom, antes de ir para a próxima pergunta, deixa eu só comentar aqui, ó, uma pergunta aos pesquisadores: como estão distribuídos pela universidade os percentuais e respondentes? Deixa eu responder essa, tá? Olha, desde o começo, nós partimos do princípio que nós não temos várias universidades, nós só temos uma UFCG. E essa UFCG a gente não vai distinguir por campo nesse momento, porque nós não temos candidatos, né? A partir do momento que nós passarmos a ter nomes, aí a gente pode pensar em algo mais oficial. Mas, por enquanto, professor Antônio, fica tranquilo que nós fizemos pergunta a professores, estudantes e técnicos da universidade. Não importam se eles estão aqui em Campina Grande, se eles estão em Patos, se eles estão em Pombal, não importa. Cada um é membro, é integrante e tem o mesmo valor dentro da universidade. Por isso, nós não distinguimos. Como falei para o senhor logo no começo, em especial, que fez a sua pergunta, só para lembrar, essa pesquisa ela não tem intencionalidades, então a gente não tinha interesse de mapear nada por enquanto. Mas fica tranquilo que esse vai ser o próximo passo. Nós vamos sim, gostei da ideia, né? E a gente vai fazer quem sabe, uma segunda rodada no ano que vem. Vamos conhecer pelos campi. Gente, eu queria agora passar para uma terceira pergunta. Vocês observaram que muitos aí responderam que houve injustiça. Com base nisso, você acredita em mudança no processo para escolha para reitor?
Deixa eu só contextualizar um pouco, Jonathan, você não estava aqui há 2 semanas atrás, nós estávamos aqui, eu, o Darkon e o Petrúcio, que é técnico, servidor, e nós falávamos sobre esse tema, e uma das questões foi o protagonismo que o colegiado pleno deve ter. Né? O colegiado pleno ele tem autonomia, ele deve exercer a função de valorizar pela autonomia da universidade, etc. E tal. Então a pergunta é: vocês observaram que muitos consideraram que houve injustiça. Há necessidade do colegiado pleno ter algum tipo de sustento legal para garantir que eventos como o que ocorreu alguns anos atrás, na última eleição, não sejam eles não se repitam, se há essa necessidade ou não. Qual o pensamento de vocês a respeito disso? Primeiro, a palavra ao professor Jonathan. Bom, Xisto, eu acredito que as instituições elas precisam sim se resguardarem, né, de possibilidades, né, diversas para garantir que a ordem democrática ela prevaleça sempre. No entanto, assim, a gente vê várias situações que ocorreram, né, nas universidades Brasil afora, e um caso bem específico na própria UFCG. É bom lembrar a época, na data da consulta dentro do colegiado pleno, né, minutos antes de se começar a sessão para a escolha, a votação dentro do colegiado pleno, os conselheiros daquela época tiveram a surpresa de receber um procurador, né, um oficial de justiça, com algumas deliberações de ordem, né, informando que, segundo jurisprudência e decisões mais gerais, a lista tríplice necessariamente deveria ser encaminhada para a apreciação do presidente da República, considerando apenas as chapas que foram que concorreram no pleito democrático dentro da instituição. Isso faz com que normativamente você perca um pouco de poder, de possibilidades diversas internas. A gente sabe que a lei ela existe, que a lei ela está posta, ninguém está falando de ilegalidade de atos, porque não é ilegal. A gente discute a ética e a moral do processo da escolha e da nomeação. A gente entende, a gente tem compreensão clara de que a lei foi cumprida. Para o bem ou para o mal, foi cumprida. No entanto, a gente está discutindo aqui a capacidade ética e moral, né, das pessoas que concorreram nesse pleito. Para além dessa informação, que ela é importante para que todos saibam, o que a gente pode analisar, na verdade, é o seguinte: existe hoje, está tramitando, né, já passou por uma comissão especial e provavelmente em breve deve ir ter um debate mais amplo, que é a mudança da lei. Essa lei, a mudança da norma que estabelece a escolha de reitor, vice-reitor, e que se aplica também a diretores e vice-diretores de centro, é importante também saber disso, lembrarem disso. Essa mudança já vem sendo discutida em âmbito do Congresso Nacional, salvo engano, não lembro se foi na Câmara ou no Senado, mas ela já começou a ser discutida, já passou por uma comissão especial, e provavelmente em breve ela vai ser ampliada, essa discussão para a mudança da lei. E a tendência natural é que se siga a mesma normativa que se aplica aos IEFs hoje em dia, né? Os IEFs, eles não mandam mais lista tríplice, a lei específica que cabe a eles manda apenas o nome daquele que foi escolhido pela instituição, né? Pela escolha democrática da instituição. Além disso, também há que se discutir a paridade. Eu acredito que a permanência dessa forma de eleição, onde a gente tem 70% do peso com os professores, 15% com alunos e 15% com técnicos, ela já não mais representa a comunidade em sua diversidade. Eu acredito que é necessário repensar esse percentual, mas, de novo, é uma mudança que ela é estrutural. Ela não pode ser feita a reboque, de qualquer forma, pela instituição em si. Ela é uma discussão mais ampla. Eu acho que as amarras da lei, ela dificulta
que as instituições, de forma autônoma, modifiquem, e que, inclusive, isso é de fato o que precisa ser questionado e que está sendo discutido hoje. Então, a princípio, a minha leitura quer mexer nessa estrutura, a gente tem que mudar a lei. Não adianta a gente querer fazer algo que esteja fora do escopo normativo, porque isso pode gerar desdobramentos jurídicos e outros prejuízos à instituição. Ok, deixa eu, antes de passar a palavra para o professor Darkon, deixa eu apimentar mais uma coisa. Eu participei da comissão eleitoral do pleito anterior. Eu estava junto com o professor Killer, etc. E portanto, eu participei dos debates. E eu me recordo bem que em um dos debates foi pontuado uma carta de compromisso e que, na ocasião, o atual reitor, o professor Antônio, ele afirmava, se for referendado pelo colegiado, eu assino. Se não for, eu não assino. E parece que ele não assinou, salvo engano. Não lembro bem, mas parece que não assinou. Se naquela ocasião o colegiado pleno tivesse pautado isso, vocês acham que isso resolveria? Teria respaldo legal, considerando aí o princípio da autonomia da universidade? Aí eu queria passar a palavra para o professor Darkon, acrescentando essa pergunta, tá, Darkon? Olha, Xisto, Jonathan e todas as pessoas que nos assistem, eu não sei se resolveria, mas eu tenho uma opinião de que houve muita, e aí com todo respeito ao Darkon, se colegiado puder pleno. aproximar mais o microfone, só para ficar mais alto. Então, como eu ia dizendo, eu não sei se resolveria isso, mas ajudaria bastante. Eu tenho uma visão, com todo respeito ao colegiado pleno, de lá eu fiz parte por um período curto durante, não é, os primeiros momentos dessa atual reitoria, mas eu acho que a reação dos segmentos da universidade, de maneira geral, ela foi muito frágil, não é? Nós temos que nos lembrar, ainda reportando a primeira parte da sua pergunta, que a nomeação desses reitores, ela é uma ponta de um processo mais amplo que estava acontecendo no país, que era a desdemocratização do país. Né? A ascensão desses governos de extrema direita vieram exatamente esvaziar as funções das instituições sociais, não é? Das demandas sociais, reprimir as demandas sociais, e a nomeação dos reitores foi uma forma do governo Jair Bolsonaro, na verdade, sabotar a universidade. É uma coisa que a gente tem apenas que ter uma certa longanimidade, não sei qual o sentimento que a gente devia ter, porque veja, você aceitar ser nomeado por alguém que tem no ato da sua nomeação uma forma de punir a universidade. Na verdade, todos nós sabemos que foi isso que aconteceu. Então, o que nós temos de reitores nomeados hoje nas universidades federais, na verdade, é o restolho, é o respingo ainda desse período triste, obscuro do Brasil, que culminou com o 8 de janeiro, né? Mas que a gente sabe que todo o processo era para isso mesmo, era para culminar com a intervenção militar, não é? Com repressão e com a desdemocratização do país. Então, nós temos que entender, por isso que eu sou otimista em relação às próximas eleições. Na verdade, se nós tivéssemos atualmente um governo perto de autoritário como foi o outro, esses reitores já teriam sido destituídos, entendeu? Já teriam sido destituídos. E muita gente cobrou do atual governo isso, não é verdade? Mas não é o caso, né? Eu penso que não é o caso agora. A universidade é que tem que recobrar a sua consciência democrática e dizer nunca mais, né? Isso aqui nunca mais. Foi um capítulo negro da instituição, não apenas por esse fato em si, mas por outros fatos, né, que foram aí socializados nas redes sociais, né? Pessoas altamente respeitáveis na instituição, por quem eu tenho respeito, não é? E recorrer a uma retórica de que trabalhavam com o exército, com a família, para poderem serem nomeados por Jair Bolsonaro. Realmente é um período para a gente riscar da história da UFCG e nos articularmos todos para termos a democracia interna de volta, porque sob nenhum aspecto
se sustenta. Olha, só não me alongando muito, Xisto, Jonathan, nessa questão, mas para finalizar, eu estou lá na unidade acadêmica de administração e mesmo atuando hoje em pesquisas e interesses da área de ciências sociais e pesquisas sociais, eu sou do universo empresarial, vamos dizer assim. Eu conheço o universo empresarial. Nem nos universos empresariais, nos espaços empresariais, não é? A condução de líderes, ela é mais aceita, não é? De um ponto de vista autoritário, no sentido de não ser legitimado, considerado pelos liderados, nem no universo, nos espaços privados. Imagina no espaço público, onde o fator político, o fator democracia, ele é essencial. A comunidade da UFCG ela foi violentada grandemente. Nós não vamos esquecer isso e cada um de nós vai fazer a sua parte, né? Mas nós fomos violentados, nós escolhemos pessoas, né, que ganharam as eleições por ampla maioria, nós que eu estou dizendo, a comunidade, e que elas não foram empossadas. Então, isso realmente, por todos os aspectos, é lamentável. Não vou me alongar Perfeito, mais, quero um pouquinho agradecer. mais, mas é isso mesmo. Perfeito, quero agradecer a todos que estão online nesse momento, também agradecer aos que vão acompanhar depois, né? Boa parte a gente sabe que acompanha em um segundo momento. Informar que está sendo, nós estamos online pelo canal do Grupo Pesquisa GIDES, só para justificar as pessoas que participam do canal, que é um canal mais dedicado à questão da relação sociedade-natureza, mas que também é um canal do grupo de pesquisa. E nós temos muitos inscritos que são inscritos porque no canal, desde sempre, desde o começo do canal, estão inscritos, então a gente entendeu que seria interessante também essas pessoas terem conhecimento da live. Ainda não conhecem o outro canal, que é o canal Agro da Geopolítica, a quem eu já convido para participar. Que estamos também online pelo Instagram, tá certo? O @Gides Pesquisas, que é muito importante também, nós temos uma outra rede social para isso. Bom, quero mais uma vez informar que amanhã ou depois de amanhã estaremos também disponibilizando essa entrevista, né, essa live de hoje em forma de podcast pelo GIDES Podcast, tá certo? Então, essa informação. Vamos para uma outra pergunta. Os dados de intenção de voto e de baixa rejeição foram muito favoráveis ao professor Camilo, conforme apontou aí o professor Jonathan. Eu queria saber se vocês compreendem se isso é algum tipo de recado no sentido de fazer justiça em relação ao pleito anterior, mas com mudanças na forma de realizar a gestão, né, o que a comunidade está querendo dizer. Neste item específico, eu estou me referindo aí a essa informação relacionada à rejeição dos votos, né? Foi surpreendente, né? A gestão atual, né? Os dois professores estão aí juntos aí com um número expressivos, né? Em termos de rejeição, seguidos pelo Kennedy, depois pelo Marcos e pelo Vicemário, né? Superando a casa dos 100 votos. E o professor Camilo aí com 36. Então, Camilo foi o que teve menos, uma menor rejeição. O que isto significa, Jonathan e nosso amigo Darpon? Bom, a princípio, eu acredito que talvez não consigo precisar, de novo, acho que a gente precisa de mais elementos para chegar a uma conclusão mais precisa sobre essa questão. A priori, esse primeiro momento que a gente pode perceber, talvez, a possibilidade de uma busca por algum tipo de modelo de gestão mais progressista, talvez também muito em função daquelas coisas que você falou lá no início, da forma do trato, né, que o professor Camilo tem, mas assim, não dá para precisar exatamente qual o porquê disso. O que se sabe, o que se enxerga é o número, propriamente dito, nesse primeiro momento. Mas falando um pouco de história da instituição, não sei, mas professor, os outros 4 é mais fácil entender o tamanho da rejeição, posto que os fatos que ocorreram durante o processo eleitoral e imediatamente após, né? Todos conhecem, ou a maioria das pessoas sabem tudo que ocorreu, né? A forma como foi tratada a busca pelo poder por cada um desses que concorreram.
enquanto que o professor Camilo e o professor Vicemário se mantiveram íntegros à sua proposta, às suas propostas. Com relação especificamente ao professor Vicemário e ao professor Camilo, provavelmente talvez tenha sido mais em função de uma tentativa de mudar a dinâmica institucional. O professor Camilo foi secretário de planejamento, além de vice-reitor, foi secretário de planejamento, então provavelmente ele teve, na gestão do professor Vicemário, né? Então provavelmente a leitura que alguns podem fazer é de dinamismo ou qualquer outra coisa nesse sentido. Mas só dá para ter essa certeza com um detalhamento ainda maior das informações, com uma compreensão mais adequada acerca do porquê, né, de motivos mais específicos. Os dados qualitativos que tem nessa pesquisa, eles não são tão claros, apesar de que vários deles se colocam a favor do professor Camilo, em função disso que eu falei, né, da questão da proatividade do ponto de vista progressista de uma universidade que seja um pouco mais voltada ao futuro, né? O professor Camilo coordenou a elaboração do PDI, né, do Plano de Desenvolvimento Institucional da instituição, coordenou também a elaboração dos planos estratégicos, então, provavelmente, quem conheceu a atuação dele, provavelmente pesou essas questões. Mas, a priori, é muito... A gente vê uma tendência, mas não dá para precisar com clareza o quê. Darcon? Muito bem, Xisto, Jonathan, gostei demais da sua análise, do seu cuidado. Eu já me antecipei em relação a essa questão um pouco, mas eu queria acrescentar o seguinte. Vejam, o bom posicionamento dos professores Vicemário e Camilo em relação aos demais, ele está muito bem explicado por Jonathan, né? Os demais estão marcados, de certa forma, não é? Na consciência da instituição, porque foram protagonistas, né, do processo de desconstrução da democracia interna da instituição. Enquanto que, claro, o Vicemário e Camilo, eles se preservaram. E se preservaram não apenas porque não fizeram parte disso, não poderia ter sido diferente, eles foram os primeiros colocados, mas em função também do tipo de comportamento que eles tiveram a partir de então, né? Foram pessoas que não foram guerrear, mobilizar a gente interna, segmentos da universidade, não é? Perturbar a gestão que se seguiu, né? Pessoas que se guardaram na injustiça que sofreram, né? E que têm, com muito equilíbrio, continuado suas atividades e, de certa forma, isso inspira respeito da comunidade. Qual é a diferença que eu vejo do protagonismo maior do professor Camilo? O professor Vicemário, ele fez parte de um grupo de gestores da universidade que o antecedeu, mas ele foi pró-reitor, e, na verdade, fez uma transformação na universidade. Beneficiados que foram pelas políticas de expansão, a universidade mudou pela mão e pela gestão dessas pessoas, não é? E nós não podemos deixar de reconhecer o professor Thompson, o professor Márcio Caniello teve um papel importante também nesses processos de expansão, e outros tantos professores que eles, na verdade, mudaram a fotografia da UFCG, não é verdade? Então, o professor Vicemário, desde então, está envolvido nesse processo. Mas esse é o lado bom. O lado talvez negativo é que algumas pessoas talvez percebam como uma pessoa que tenha dado uma colaboração, não é? Como um professor de dignidade que é, o professor competente que é, mas que gostariam de ver uma renovação também. É a leitura que eu faço, Jonathan, Xisto, se me permitem, né? Tenho um respeito igual pelos dois, mas há pessoas que estão dizendo assim, né? Nós reconhecemos que foi a injustiça pela tendência aqui da sondagem. Reconhecemos que houve uma injustiça, nós queremos consertar isso, não será com as pessoas que estão aí, mas nós gostaríamos que um novo ator desse ares de renovação e a figura jovem de Camilo, a reconhecida competência dele, não é? A capacidade de articulação
e o conhecimento que ele tem da universidade hoje o credencia perfeitamente para ser essa pessoa que vai assumir, não é, a responsabilidade, não é, de talvez atender esse anseio. Não sei, não é, como andam à disposição dos dois, como é que vão caminhar o ano que vem, mas pelos números da pesquisa e pelo que a gente sente ali no cotidiano das relações que a gente desenvolve, a gente sabe que isso aí acontece, não é? Mas vamos ver se é algo, porque o professor Vicemário é um professor que tem uma estrutura muito forte na instituição. Ao longo da sua trajetória, ele construiu isso como pró-reitor, depois como mandato do primeiro reitor, uma pessoa simples, acessível, né? Isso conta muito para ele e o apoio que ele teve está lá, retido, né? Mas hoje a pesquisa mostra que o professor Camilo ele se É. sobressai um pouco. Ô, Darko, vou aproveitar essa tua fala para fazer uma outra pergunta, uma pergunta mais delicada, tá certo? Mas vocês estão vendo aí, visualizando os dados. Foram dados produzidos por 340 pessoas que participaram ativamente, né, do questionário. E, bom, ao contrário do que o professor Antônio que está participando aí, eu acredito muito em tendências. Eu gosto de fazer, quando eu vou fazer uma pesquisa, eu gosto de fazer uma análise piloto para saber até mesmo o direcionamento que as coisas estão indo. Você menciona, Darkon, que a partir do ano que vem, porém, eu queria colocar uma observação. Se a gente parar para analisar, pegando aí os 3 candidatos a reitor, tá certo? Nós temos aí a reitor no pleito anterior, né? Nós tivemos. Você tem uma. E aí eu vou pegar pela intenção de votos, não vou pegar nem pela rejeição, vou pela intenção de votos. Veja bem, nós temos Vicemário com 27% e Antônio com 25%. Então, numa corrida direta, Vicemário e Antônio, a lógica mostra aí um impacto técnico, né? E considerando a margem de erro de 6 pontos, até uma incerteza de vitória de um ou de outro, né? Não está nem na margem de impacto técnico, tá? Em que, por exemplo, o professor Antônio poderia chegar, se a gente contabilizar 6%, que foi o Jonathan falou de 5, mas vamos por 6. A gente coloca aí, pode chegar a 31, né? Superando os 27, pode ser também inferior, né? E a mesma coisa para você, Mário. Mas quando você vai para o lado de Camilo e coloca Camilo, e aí eu estou inserindo Camilo, mesmo ele não tendo sido o candidato a reitor, mas ele está se apresentando como um forte candidato a reitor, né? Você pega aí 54,7%. Se você tirar 10%, Camilo fica com 44%. 10, não estou nem botando 6. Se você acrescenta 10 a Antônio, a Vicemário, ele fica com 37. Então, observe que mesmo a margem de erro muito ampla, há uma diferença grande em termos de tendência. A minha pergunta é, primeiro, se você compartilha dessa linha de raciocínio, que há de fato, uma representação aí de uma tendência muito grande para o nome de Camilo. Em segundo, se não seria o momento, já com base nessa informação, de nós já termos até mesmo uma composição, né, de nomes, porque ao contrário do que a gente visualiza, quem está na situação não deve se preocupar com eleição, porque a situação vai se preocupar, embora se preocupe também, né? Mas quem está na oposição é que tem que correr atrás. Então, e a tendência mostra uma possibilidade de corrida bem interessante. Eu queria passar para você, Darkon, mas Jonathan, fica à vontade, se quiser comentar, tá certo, Jonathan? Eu estou colocando a observação porque foi Darkon que apresentou essa observação. Eu concordo, Xisto, inteiramente com você, porque você está fazendo a leitura dos números, né? E os números são muito objetivos. Então, as vantagens de professor Camilo, elas são evidentes, né? Do ponto de vista de competição eleitoral, para quem está insatisfeito e quer defenestrar esse pessoal intervencionista da universidade, a opção segura pela nossa sondagem hoje seria o professor Camilo, candidato a reitor. Aliás, esse desempenho de Camilo na universidade, já na eleição passada como vice, já se destacou.
não é? O protagonismo dele muito maior. E então isso daí é evidente, esse anseio da universidade. E sobre a segunda parte, eu também concordo com você. Eu acredito, porque veja bem, a reitoria faz campanha todo dia. Faz campanha todo dia. Todos os atos, né, estão lá as pessoas escaladas para defender o reitor nas unidades, não é? Às vezes de forma despropositada, não é? E pessoas que ocupam cargos, claro, elas estão lá imbuídas de transformar tudo, em votos. É um processo político. Ora, quem não teve escrúpulo para sair do terceiro lugar para assumir o primeiro lugar, não é? De uma comunidade universitária formada por professores, servidores, estudantes, pessoas que fazem parte de uma instituição do conhecimento. Ora, se você não foi, isso não foi suficiente para inibir a pessoa, não é? De toda forma querer ocupar a liderança desse agrupamento social, o que é que vai inibir essas pessoas de agora, em cada ação, em cada gesto, em cada investimento, tentar transformar isso em voto? É isso que eles estão fazendo. O que os professores pró-democracia da universidade têm que fazer é se articular. Aí eu vou falar algo bem pessoal, que é do meu temperamento, que é da minha análise. Digo, não tem nada a ver com partidarismo. É claro que eu tenho a minha opção clara, sempre tenho, mas nunca tive cargo de gestão, nem reitoria, em lugar nenhum. Só tive cargo na universidade de coordenador administrativo da minha unidade, não é? Somente. E graças a Deus, nunca tive relações utilitaristas com quem quer que ocupou a reitoria desde os meus 20 e poucos anos que ando lá pela UFCG. Mas, para mim, não é, professor Camilo, ele tem que virar o ano com um projeto provisório, um programa provisório, com um grupo formado de discussão de pessoas, não é, para a gente aumentar a massa crítica interna da universidade, não é? E não é? Nesses termos, eu acho que não é cedo demais, concordo com você, Chico. Né? Acho que é hora de ter, para completar o que eu ia dizer, pequena interrupção aqui, é hora de coragem. Olha, professor Jonathan, professor X, todas as pessoas que nos escutam, nós não fomos para a universidade pública para ter liberdade de cátedra, não é? Para ter estabilidade nas nossas funções, para ter medo, para nos acumpliciarmos com as coisas erradas, entendeu? Para ter medo não vamos ter um benefício ali ou acolá, vamos ser perseguidos. Não existe isso. Nós, servidores públicos, se nós não tivermos, não é, a coragem nas condições de trabalho que a gente tem, não é? Então, o que é que resta à sociedade brasileira? Quem vai ter a coragem? A hora é de coragem, de posicionamento, né? Isso não tem a ver com nada pessoal. Eu costumo separar muito bem as coisas pessoais das coisas institucionais e profissionais. Não tem nada pessoal. As pessoas têm uma dignidade humana que deve ser respeitada, deve ser considerada, não é? Mas do ponto de vista da saúde organizacional e institucional da UFCG, a hora é já, né? As pessoas têm que começar. Os segmentos da universidade, que pauta tem para debater? O que é mais importante do que retomar a democracia da universidade? Eu perguntei isso no último debate, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, não é? Que venham outros candidatos, que se posicionem, inclusive. Estamos mostrando aqui uma pesquisa, não é, que foi feita de forma provisória, uma sondagem, mas que apareçam também outros candidatos, vai ser saudável, que apareçam as mulheres professoras brilhantes que nós temos na nossa instituição, né, em todos os campos. Temos pessoas valorosas, mulheres valorosas, pesquisadoras, professoras comprometidas com a universidade, que apareçam também outros candidatos. Né? É isso, Chico. Perfeito. Bom, gente, perfeito, perfeito. A gente está chegando aqui ao encerramento, mas antes, eu queria dizer para você o seguinte: olha, o próximo ciclo que eu vou fazer é de uma espécie de agendamento para entrevista.
com base nesses nomes. Então, para ser justo, para não cometer nenhum tipo de tendência, alguma coisa do tipo que possa deixar entender alguma coisa, o que foi que eu fiz? Eu coloquei pela ordem aí, que foi a ordem que está na campanha, na coisa anterior, no pleito anterior, já antecipadamente. Se você que está me ouvindo agora, você que estiver acessando esse vídeo e você tiver no seu entendimento, eu quero que eu vou ser o candidato, tal, entre em contato comigo, que você entra também aí na agenda. Eu queria fazer uma entrevista com as pessoas, tá certo? Entrevista enquanto pesquisador, né? E aí eu coloquei um instrumentozinho que a gente utilizou, né, na última eleição. Vou colocar aqui, ó, são 6 nomes, eu coloquei pela ordem, tá? Então tá Antônio, Mário, Kennedy, Marcos, Gisemar e Camilo. E vou pedir para sortear, e a ordem que fica aqui, eu vou fazer o convite. A pessoa aceitando, será muito bem-vindo. Se recusar, foi uma opção, tá certo? Então tá visualizando aí, Jonathan e Darko? Tá dando para visualizar? Sim, sim. Pronto, tá aqui, ó. Antônio, Mário, Kennedy, Marcos, Vencemar e Camilo. Eu vou convidar essas pessoas, mais uma vez, se você está acompanhando e você entender que, eu quero meu nome, eu quero também participar desse debate, é só entrar em contato comigo e a gente também inclui. Vamos lá? Então, vai ser aqui, ó, Marcos, Antônio, Camilo, Mário, Kennedy e Vicemário, tá? Vai ser nessa ordem, eu vou fazer o convite a começar já da semana que vem, primeiro com Marcos, e a cada semana sucessivamente. Então, eu vou convidar Marcos para a semana que vem. Se ele tiver interesse, disponibilidade de tempo, quiser participar, vai ser bem-vindo. O professor Antônio tiver interesse para participar, vai ser bem-vindo. Assim, Camilo, Mário, Kennedy e Vicemário, sucessivamente. Tá certo? Quero mais uma vez agradecer. Tá aqui o professor Carlos Lima, um abraço, professor Carlos Lima, um amigão lá de Patos. Eu não está mais em Patos, está aposentado, né, Carlos? Mais um abraço para você. Eu queria finalizar agora, então, está anotada essa ordem, depois eu escrevo aqui no papel, é só recuperar o vídeo depois. Eu queria passar para as considerações finais, mas antes eu queria lembrar a vocês que este vídeo, né, está sendo transmitido online para o canal do Grupo de Pesquisa GIDES, também canal da Ágora, da Geopolítica, que é o nosso outro canal. Eu coloquei, mais uma vez falando, o canal do Grupo Pesquisa GIDES, porque tem muitas pessoas inscritas que são da universidade que estão no canal, tá certo? Queria também deixar aqui a informação de que está sendo transmitido também para o Instagram, @GidesPesquisas, tá certo? Queria informar também que a partir de amanhã, ou depois da manhã, nós vamos disponibilizar no GIDES Podcast. Nós temos também um podcast, e nós vamos disponibilizar, porque tem sempre aquela pessoa que pode estar acompanhando, ouvindo, né, em seu carro, né, através do Spotify, etc. Tá certo? Então é isso. Eu queria agora passar a palavra para as considerações finais de vocês, tá certo? Vou desabilitar isso aqui e agradecer já antecipadamente às pessoas que participaram online. Primeiro, professor Darko. Queria agradecer a você, Xisto, pela honraria. Mais uma vez, destacar o seu valor como um ator social da universidade, comprometido com o processo democrático dela. Sei das suas ocupações de pesquisa, seu envolvimento, seu comprometimento, né, sua competência. E é sempre bom a gente destacar esse tempo que você reserva para pensar a universidade e para criar mecanismos de debate sobre o nosso processo democrático interno. Foi um prazer enorme conhecer essa figura jovem, competente, não é? Que é o professor Kennedy. Foi muito bom ouvir seus argumentos lúcidos, muito bem sistematizados. Jonathan, desculpa, Jonathan. Troquei as figuras. É nome americano, né? Você troca as bolas. Mas, Jonathan, foi um prazer enorme ele conhecer e participar desse debate. E mandar um abraço para todos os membros da comunidade da UFCG e torcer para que a gente enfrente a jornada do ano que vem com tranquilidade, com paciência, com sabedoria, mas com coragem, acima de tudo. Um abraço a todos e muito obrigado pela paciência. Nós que agradecemos, professor Darko, mais uma vez. Darko já esteve aqui conosco há 2 semanas atrás e está aqui mais uma vez com uma participação também excelente. Muito obrigado pelas palavras carinhosas, professor Darko. Jonathan? Bom, eu também queria agradecer, né, a participação, o convite.
A gente tem a gente precisa passar por essa discussão, a gente precisa trazer esse debate sempre à tona. Não dá para deixar as coisas acontecerem sem que tudo seja de fato devidamente debatido, esclarecido. O processo democrático ele exige esse tipo de coisa. É fundamental que a gente possa trazer essa discussão à tona desde já. Né? Teremos um ano de eleição, um ano para se julgar, para surgirem novos nomes, para surgirem os nomes antigos que já concorreram, né? Mais uma vez, a gente não tem nenhum nome ainda, né? Isso tudo faz parte do processo de construção do debate. A gente está trabalhando, a priori, sobre o debate, sobre aquilo que pode se apresentar para a universidade nos próximos anos, universidade essa que faz parte da nossa vida, que somos professores da casa, temos interesse, acima de tudo, de colocá-la num patamar de excelência cada vez mais, né, de cuidar das pessoas, de cuidar dos servidores, dos professores, de fazer com que tudo dentro dessa universidade possa convergir para o benefício de sua comunidade. Então, acho que é por isso que estamos aqui conversando. Queria parabenizar o professor Xisto por essa iniciativa. Queria agradecer ao professor Darko, né, pelas palavras. Fico muito feliz de ouvir isso de uma pessoa tão respeitada, né, na universidade, do nosso centro, do CH. Então, sua leitura sempre muito apurada acerca das questões que envolvem a gestão institucional e as questões institucionais. Muito tempo já foi como conselheiro do pleno, né, coordenador e tudo mais, tem uma história dentro da instituição. Tive o prazer de, por pouco tempo, mas de conviver com ele um pouco dentro do pleno, e também em outros debates, né, dentro da instituição, de não ter o contato pessoal, mas de acompanhar, né? Então, assim, é muito bom ouvir palavras tão bacanas e gentis de uma pessoa tão legal, tão bacana também dentro da instituição, de tamanha competência. Então, no mais, é convidar, Xisto, as pessoas a participarem do debate, né? O debate ele ele inicia aqui de uma forma tão bem menos acanhada, inclusive, do que se espera. A gente já tem uma quantidade de pessoas participando, né, Xisto? Acanhada no sentido de pequena, não. A gente já teve uma quantidade de pessoas interessantes participando. A gente busca, dentro desses debates, entender de fato o que está acontecendo, o que as pessoas estão pensando. Então, só vamos avançar na discussão quanto mais pessoas passarem a discutir conjuntamente, né? Acho que desenhar o que a gente quer para a universidade é fundamental para poder a gente também se apresentar como opção e também fazer as nossas escolhas para o futuro. Então, parabenizo mais uma vez e continuo me colocando à disposição. Sou professor da casa, não tenho problema de aparecer para conversar, para discutir. A gente discute pura e simplesmente baseado naquilo que a gente tem de experiência, nos dados analisados e tudo mais. Então, assim, quero convocar as pessoas a participarem dessa discussão de modo geral, para que a gente possa, de fato, devolver ao UFCG a sua trajetória tão honrada e digna que sempre teve, devolver ao UFCG o seu protagonismo institucional e, acima de tudo, o seu arranjo interno institucional, seus princípios democráticos, que eles possam sempre prevalecer. Quer seja na discussão e na escolha de representantes, quer seja no debate de compreender e entender o que de fato queremos para a nossa universidade. Professor Xisto. Pode falar, Darko. Se me permite, Xisto, no finalzinho, obrigado, Jonathan. Eu queria pedir perdão pelo uso infeliz da expressão capítulo negro, que me foi corrigido aqui nos comentários por Carlos, nosso servidor de alta qualidade, né, que nós temos no Centro de Humanidades. E eu quero pedir perdão a todos que se sentiram, de alguma forma, prejudicados por essa fala. É vício de linguagem de um homem branco, né, que ainda não incorporou em sua plenitude
a ausência de símbolos do nosso racismo estrutural. Perdão a todos. Está posto, está publicado, Darkon, e a gente entende perfeitamente, quem conhece a sua pessoa, Darkon, sabe que jamais você teria utilizado um termo de forma pejorativa. É aquilo que você apresentou, né? Nós fomos ensinados a ter determinados posicionamentos com o uso de palavras e, de repente, muda-se a conjuntura de forma correta, né, fazendo justiça a situações históricas que haviam sido herdadas, mas que fica muito difícil depois do 4.0, né, Darko, tá incorporando novos termos, né? Eu sofro bastante com isso, eu tenho muita dificuldade também com relação a isso, mas eu habilitei aqui justamente para dar essa oportunidade, para deixar bem claro, porque eu tenho certeza que o professor Carlos conhece a sua pessoa, mas pode ser que outros não conheçam, né, perfeitamente, e aí foi dada essa oportunidade. Bom, colegas, eu quero agradecer mais uma vez, dizer que a maioria dos vídeos eles são acompanhados depois offline, informar que nós utilizamos como instrumento para envio de mensagens um e-mail, né, um e-mail institucional, principalmente. Não houve nenhum tipo de seleção, de conduta, foi enviado e foi espontâneo. Quem respondeu, respondeu. O que nós fizemos foi dar mais um espaço, né, que era para a semana anterior, mas eu estava em Manaus, então eu optei a dar um espaço maior de uma semana e estamos aqui, portanto, 15 dias depois, falando sobre o resultado que, na minha avaliação, é um resultado que cada nome que está posto aqui, eu acho que deveria olhar esse resultado, deveria avaliar para tomar os seus posicionamentos. Naturalmente, isso aqui mostra algumas tendências, na minha humilde avaliação, tá certo? O objetivo nosso aqui do Grupo de Pesquisa GIDES, Grupo de Pesquisa Integrado de Desenvolvimento Socioterritorial, o nosso objetivo aqui, maior, é ajudar a universidade a escolher o que for melhor para a própria universidade, tá certo? Então, a gente espera ter colaborado, nós vamos sim dar continuidade aos debates, independente de críticas que ocorram, mas eu acho que há necessidade dessa continuidade do debate, eu acho que a gente já está fazendo isso de forma tardia, acho que já deveríamos ter feito antes, né? Mas que é importante nós termos esse diálogo. Tem muitas coisas da universidade que a gente precisa estar debatendo, sem necessariamente estar associando nomes, mas são situações, tá certo? Tem a situação, por exemplo, que foi levantada, a situação dos terceirizados, tem a situação dos estudantes, a situação dos servidores, dos professores, né, que assim como eu, tem vez ou outra pegando aí 4 disciplinas, né, quer dizer, uma carga de trabalho exagerada, muita coisa que pode ser debatida, mas fica para um outro momento. Eu vou, mais uma vez, informar que os dados que foram coletados aqui estão disponíveis, está no site do Grupo de Pesquisa GIDES, que vocês podem ver aqui embaixo, na descrição que está aqui abaixo. GIDES... Opa, está errado aqui, gente. Deixa eu só colocar o endereço do site correto. GIDES UFCG. GIDES Pesquisa é o nosso endereço no Instagram. gidesufcg.com.br. Você pode acessar, pode analisar, inclusive o último item, que é a parte subjetiva, tá certo? Mais uma vez, agradecer aos colegas, são já 1h28 de live, nós estamos a 21h27, acho que foi um tempo já suficiente. Antônio está dizendo que não abre a planilha, eu vou verificar qual é o problema, Antônio. Possivelmente deve ser relacionado à questão de ter que configurar, mas eu vou deixar o link lá, tá? Só dá um tempinho, daqui a uns 5 ou 10 minutos eu deixo lá esse link da planilha para ser acessado, tanto incorporado como o link mesmo da planilha. No mais, pessoal, um abraço para vocês, tenham todos uma boa noite e uma ótima semana, que é uma semana dividida, né? Nós temos mais um período aí mais um feriadão, né? Mais um feriado da República. Valeu, Jonathan, muito obrigado e boa noite.